Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje, eu quero agradecer a todos vocês, quero desejar um Feliz Natal e quero agradecer que vocês, como brasileiros, pagadores de impostos, a nossa queridíssima Receita Federal Brasileira, vocês pagaram minha ceia de Natal. Eu quero agradecer grandemente aos nacionalistas, quero agradecer grandemente aos comunistas brasileiros, quero agradecer grandemente a todas as pessoas muito importantes ao debate público brasileiro que se encontram no quarto de vocês achando que vão mudar o mundo, resgatando heróis da década de 60, heróis duvidosos como o seu Leonel Brizola, como o seu Enéas, como heróis do século XIX, como... Bem, enfim. Muito obrigado a todos vocês por darem o subsídio ideológico para que o Estado brasileiro subsidie o preço internacional da carne e da carne de boi, da carne de porco, da carne de frango e de alguns bens industriais, como por exemplo facas e alguns itens da moda masculina, né, meias, cuecas e esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui é bem mais específico, eu vou ser honesto nesse vídeo, isso aqui é bem mais específico, mas isso aqui é generalizado. Eu quero agradecer aos 200 milhões de brasileiros que são reféns de uma elite econômica, em que são obrigados a consumir apenas do Brasil, pagando um câmbio 100% mais alto do que deveria por paridade de poder de compra, para subsidiar a belíssima, disfuncional e risível indústria nacional brasileira, tanto o agronegócio como a indústria propriamente dita, e assim subsidiar o consumo de carne vermelha no mundo inteiro, o consumo de algumas commodities no mundo inteiro. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer muito aos 200 milhões de brasileiros que têm 5 ou 6 banquinhos, que estão na mão de 4 ou 5 famílias em cada uma das commodities que vocês consomem, no milho, na soja, na carne de porco, na carne de boi, na carne de frango, certo? Eu quero agradecer muito a vocês. E eu quero responder também, assim, críticas ao referencial de que eu me digo não ideológico, mas eu tenho uma ideologia. Não tenho. Ah, você é liberal. Não sou, liberalismo é pecado, eu já falei uma série de vezes aqui nesse canal. Eu sou a minha escola de economia política é DSI. A diferença para com vocês é que eu entendo a neoclássica, eu entendo o keynesianismo. Gente, talvez por eu ser capaz de falar 4 línguas distintas e agora aprendendo a quinta, uh, talvez eu tenha uma capacidade maior do que os monoglotas brasileiros de pular entre diferentes caixas léxicas, nesse caso das escolas econômicas, e entender que elas estão falando da mesma coisa, do mesmo fenômeno real, mas negando consequências apenas porque negam a frase em si. Por exemplo, o seu Humberto Matos fez um vídeo respondendo o meu vídeo da MMT, ou colocou meu vídeo da MMT rolando enquanto ele estava respondendo alguém, não a mim. Por quê? O seu Humberto Matos pega e fala o seguinte: o seu Humberto Matos pega e fala que eu não sei o que eu estou falando, que eu sou um economista ortodoxo, que eu estou muito triste com a MMT, porque isso nega tudo que eu aprendi dos meus manuais de economia na USP, na FGV ou no INSPER. Seu Humberto Matos, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe minhas raízes de bacharelado, onde eu estudei, você não sabe minhas influências intelectuais, você não sabe nada sobre mim, e eu vou te dizer uma coisa: a minha formação intelectual é plenamente antiliberal. E outra coisa, senhor Humberto Matos, o senhor que já está na casa dos 50 anos, o que parece pelo vídeo, o senhor está mergulhado tanto num berço ideológico para que o seu mundo lhe faça sentido. E para isso o senhor tem que ter uma muleta ideológica de que nada que descreva a realidade pode ser verdade se atacar a sua ideologia, porque a sua ideologia se fez um com o seu corpo. Se fez um com a sua matéria, já que o senhor não acredita em espírito. Então, num mecanismo de defesa, tudo que não é seu, feio lhe parece. O senhor acusa que eu sou ideológico, que eu sou ortodoxo. Eu não sou. Se vocês verem um vídeo do canal, vocês podem achar alguns resquícios de heterodoxia. Escola institucionalista, um pouco de escola austríaca, principalmente a primeira geração, e em monetária, principalmente o Wixel, e vocês vão encontrar muito, mas muito mesmo, de heterodoxia, de coisas que se aproximam de public choice, tá?
Porque, para mim, é o que faz sentido. Mas a ortodoxia desse canal é apenas para que nós possamos conversar, para fechar vocabulário, para as pessoas saibam o que está acontecendo. Neste vídeo, eu vou mostrar que a burrice do nacionalismo brasileiro, a burrice das pessoas que acham que deve haver indústria nacional, custe o que custar, a burrice de pessoas que elogiam economistas que queriam proibir a importação de gasolina. Eu acho que tudo isso se mostra numa única frase. Os brasileiros são reféns do estado de coisas revoltado da academia brasileira, que quer encontrar uma bala de prata para o desenvolvimento, seja lá o que isso signifique, porque cada um também fala uma coisa. E a frase é: vocês pagaram minha ceia de Natal. Via subsídios, via o custo que é vocês terem um câmbio. O real deveria, o câmbio por paridade de poder de compra no Brasil deveria estar na casa de 2,40, 2,50. O custo da folha de pagamento. As empresas que não têm, que não são campeões nacionais, que não têm bom relacionamento com o Estado Central brasileiro, elas pagam muito mais a folha de pagamento que deveriam, porque há muitas indústrias que têm a renúncia fiscal. Indústria como setor, né, do negócio, né, comércio. O agronegócio, a monetária brasileira tem que ter um juros de 15% ao ano, 2, 3, 4 pontos percentuais acima da regra de Taylor, porque nós temos R$500 bilhão via Plano Safra para subsidiar grandes donos de terra. E isso é soberania. E a soberania brasileira é a miséria do brasileiro, que em troca recebe a esmola de um salário mínimo, que não é mínimo, porque é menos do que economias comparáveis à produção brasileira, mas que é um Bolsa Família, um BPC, esse tipo de coisa. A ideologia deste canal não é ideologia liberal. Eu não acredito em renda mínima. Os liberais acreditam nisso. Eu não tenho ideologia no sentido de que eu não tenho um conjunto de ideias para a resolução do mundo. Eu acredito na DSI, Doutrina Social da Igreja. E a frase basilar é uma verdade evangélica. O trabalhador é digno do seu salário. Seu Humberto Matos, se o salário é seu Humberto Matos e seu Saquarema. Porque não é que eu estou rendido ao monetarismo, mas é o seguinte: se a moeda é fiat, o valor da moeda está atrelado à confiança do emissor, mas também a uma outra coisa. Ela está atrelada à teoria quantitativa da moeda se houver senhoriagem, que é a criação exógena. Se há criação endógena, a teoria quantitativa da moeda não se aplica. Por quê? Quem está demandando dinheiro é a própria economia e a faz dinheiro através da reserva fracionária, que o seu Humberto Matos renega com um argumento que confirma. O seu Humberto Matos fala, olha, reserva fracionária não existe, porque as reservas do Banco Central não importam porque os bancos buscam no próprio sistema bancário. Seu Humberto Matos, desculpa, é assim que o senhor ensina história para as criancinhas da quinta série? Você não entende que reserva fracionária não é reserva de Banco Central? Não é a reserva do banco, não é a reserva compulsória. A reserva compulsória, seu Humberto Matos, é uma das formas de se garantir a reserva bancária, porque a reserva fracionária nada mais é o seguinte: se eu tenho 1.000 na minha conta, o banco está emprestando esse 1.000, 900, 700, 800 para várias pessoas. Só que este dinheiro está à vista, eu posso sacar a hora que eu quiser. Ou seja, esse dinheiro satisfaz a minha demanda por moeda, que agora está no banco, enquanto está satisfazendo a demanda de moeda de outras pessoas. Para o sistema funcionar, existe a liquidez interbancária, porque se 20% do sistema bancário está garantido, via reserva compulsória do Banco Central, os outros bancos também podem garantir via reserva deles para evitar a corrida bancária, se um banco tiver problema. Isso é reserva fracionária. Isso não é criação de moeda. Isso não é criação de moeda de forma exógena. Isso é reserva fracionária. Se você não entende isso, é porque confirma a tese, conforme queremos demonstrar. O senhor não sabe o que é realidade. O senhor substitui realidade por palavras. E seguir esse tipo de pessoa, seguir comunistas, o debate comunista foi muito importante para a formação econômica do Brasil. E a própria ditadura militar aproveitava como crítica. Seguir esses intelectuais comunistas dessa forma, que fariam a dona Maria Conceição Tavares se envergonhar, se ela estivesse viva. Seguir comunistas dessa forma e seguir nacionalistas caricatos,
como seu Saquarema, seguir nacionalistas caricatos como seu Enéas, é um desserviço para o trabalhador que tem um problema sério no Brasil. Ter o fruto do seu trabalho explorado por meia dúzia de bancos, meia dúzia de empresários rurais, meia dúzia de industriais em cada setor. Além do estamento burocrático brasileiro. Isso não é ideologia, isso é um dado da realidade. O brasileiro trabalha muito e ganha pouco. O patrão paga muito e recebe pouco como trabalho. O trabalho custa muito no Brasil. E o trabalho paga pouco no Brasil. E depois, eu tô fazendo uma recapitulação no final de ano. Depois vem o seu Tamir e fala: não. Veja, eu não sei o que é espólio, mas veja, o patrão, ele paga tanto, mas o funcionário vai receber. Isso não é nível de salário, Tamir. Salário é o pagamento pelo trabalho. O trabalho não está sendo pago dessa forma. Aí vem, não, mas veja, é na lei, salário não é... Não importa a lei, eu estou falando de uma realidade econômica. Porque quando eu falo que a economia é uma ciência, a economia é uma ciência social, que tem metodologia. Não, mas veja, a economia não é uma ciência dura. E daí? Nós podemos fazer modelo, podemos fazer falsibilidade. O problema da economia é fechar vocabulário. Por isso que usamos a ortodoxia. Mas quando eu falo que existe neutralidade monetária, o seu Humberto Matos dá risada e logo depois cita a neutralidade monetária com outros termos. Não, veja, neutralidade monetária não existe, o governo pode imprimir quanto ele quiser. O problema é se isso é valor ou não, ou seja, se é capital ou capital fictício. Primeiro, dinheiro não é capital, ele pode vir a ser capital. Segundo, capital fictício nada mais seria do que o excesso de dinheiro criado por senhoriagem sem demanda efetiva da economia. Que é o que o Roberto Matos fala que é ser aplicado à produção, que seria a demanda efetiva da economia. Se essa quantidade vira uma bolha, e ele próprio fala que isso vai virar uma crise financeira, uma crise de hiperinflação, isso vai se resolver depois, o que vai sobrar depois, seu Roberto Matos? O aumento do nível de preços. O que se chama isso, seu Roberto Matos? Neutralidade monetária no longo prazo. E aí vem uma horda do inferno me encher o saco aqui, e não tem como argumentar com essas pessoas. Porque elas não estão falando a mesma língua que você. Pessoal, estudem línguas. Estudem línguas, você vai fazer muito bem para a carreira de vocês, vai fazer muito bem para vocês saírem deste presídio econômico chamado Brasil. Para que vocês tenham direito ao fruto do trabalho de vocês. Para que vocês não precisem mandar 50% para Brasília. Para ser redistribuído na mão de empresários e isso subsidiar o consumo de carne de porco, de carne de frango, de meias e de facas aqui na Armênia pelo Leozinho. A minha ceia de Natal, eu comprei, vou deixar a foto aí, as marcas de carnes congeladas no mercado aqui na periferia de Yerevan. Eu moro na Armênia. A Armênia é um landlocked country. É um país fechado, sem acesso ao oceano. A Armênia faz fronteira com o Azerbaijão, com a Turquia, com o Irã e com a Geórgia. Só gente boa. A Armênia não tem relações comerciais com a Geórgia, com a Turquia. Não tem relações diplomáticas com a Turquia, não tem relações comerciais ou diplomáticas normalizadas com o Azerbaijão. A Armênia tem relações normais com o Irã e com a Geórgia. O Irã não faz parte do comércio internacional de forma própria. Então a Armênia só faz relações comerciais com um país que faz relações comerciais com o mundo inteiro via Geórgia. Veja que porcaria de geopolítica que a Armênia está. E aqui, por paridade de poder de compra, os armênios ganham mais, por PIB per capita a Armênia ganha mais, o IDH é melhor e a violência pública é quase zero. Na Armênia, você tem no sistema de câmbio quase um free banking. Os bancos armênios têm reservas. Eu posso ter contas bancárias em franco suíço, em rublo, em dólar, em euro, em moedas conversíveis. Até em yuan eu posso, que não é uma moeda conversível, plenamente. E essa soberania que as pessoas têm sobre o fruto do seu próprio trabalho permite que os armênios tenham acesso a bens de consumo do mundo inteiro. Isso permite que a economia armênia cresça e que exporte serviços. Inclusive tinha um camarada que vinha aqui sempre comentar e eu o bloqueei. Por quê? Porque ofensas ou eu responder as coisas para vocês e vocês virem com risadinha, meu ouvido não é pinico. Eu não preciso ficar ouvindo besteira. Eu bloqueio, eu removo, contanto que vocês parem de argumentar ou eu começo a responder e vocês simplesmente ignoram o que eu estou falando. Aí, bicho, vocês não vão ficar aqui. A minha resposta, seu Humberto Matos, vai ser essa. Continuem seguindo o comunismo, vocês irão à senhoriagem e, no limite mesmo, a Revolução Brasileira. Vocês seguirão os passos da matança, do crime institucionalizado ou máfia. Vocês seguirão esses passos. O comunismo termina em sangue. O comunismo não é economia em si.
É uma proposta de reforma da sociedade. Muito bem. O seu Saquarema falou que eu sou entreguista. O seu Saquarema ignora toda a argumentação monetária, toda a argumentação fiscal, e como comunistas, porque o nacionalismo é uma forma de doutrina também não comunista, né? Porque o comunismo não era nacionalista no início, mas também é uma invenção tardia para a resposta contra um mundo mau, e também é uma resposta ao liberalismo. Os nacionalistas, eles tendem a imitar a crítica econômica comunista. Tanto é que o primor do modelo econômico que seu Humberto Matos defende e o modelo econômico que o seu Saquarema defendem, o primor disso foi a ditadura militar brasileira. Que acabou da forma que acabou do ponto de vista econômico. Ah, mas foi a crise da dívida externa. Não importa. Cadê a soberania? Cadê a capacidade? Cadê? Não, que soberania? Você precisa de dinheiro. Gente, ambos vocês, nacionalistas e comunistas, vocês esquecem o problema número 1 da vida. Tudo não tereis. E escassez. Você não pode ter tudo a todo momento. Tudo que você quer. Você precisa de produção. Você precisa. Quem não trabalha, não come. Verdade evangélica. Para o seu Humberto Matos, isso não importa. Para o seu Saquarema, que é católico, eu não vou ficar falando mal da fé dos irmãos de fé, mas seu Saquarema, quem não trabalha, não come. É necessário produzir. E a produção tem que ser feita para atender as necessidades humanas. As necessidades humanas se satisfazem através do trabalho e o pagamento do trabalho para o consumo. Muito bem. Numa economia de moeda fiat, o dinheiro tem que manter reserva de valor mínima. Para isso, não pode ir contra a teoria quantitativa da moeda, mesmo com a reforma de 2008. O valor sendo velocidade sendo liquidez. Expectativa acionária, coloca tudo junto aí. Se você tem senhoriagem, se você tem transferência de renda, se você tem toda essa baixaria que se tem no Brasil, o que você está fazendo contra o brasileiro? Você está expoliando via justiça social, via distribuição reversa de renda, via imposto inflacionário. Isso é ou não é contra a DSI, seu Saquarema? Seu Saquarema, esse economista, que eu esqueci o nome, mas que você propôs que as pessoas lessem para a economia física, esse economista propôs a proibição da importação de gasolina para fomentar a indústria de etanol no Brasil durante 10 anos. Você tem noção que isso causaria de custo de vida às pessoas? Quantas pessoas teriam que reservar compulsoriamente por serem como gado que não pode comer em outros pastos para financiar industriais e senhores de terra, produtores de cana-de-açúcar e senhores de engenho? Nacionalismo e comunismo é escravidão. O trabalhador é digno de seu salário. E a destruição do valor da moeda de forma exógena é contra a DSI. A criação endógena do dinheiro é o limite da poupança e do entesouramento. O que você fez há 30 anos e que você conseguiu arrumar R$100 naquela época, você não queira que aqueles R$100 valem a mesma coisa hoje, porque o seu trabalho foi útil à sociedade faz 30 anos. Aí tudo bem. Porque, como a criação endógena também gera a desvalorização dos valores, isso não é, de maneira alguma, contra a caridade, contra a justiça. Porque a própria economia, se todo mundo melhora e você continua onde você estava, você está pior do que os outros. Isso é normal. Agora, por criação exógena, é imposto inflacionário. E eu quero voltar ao ponto do início desse canal, do vídeo. Como essas ideias nacionalistas, essas ideias comunistas, que querem o fechamento do mercado brasileiro, querem o controle externo de capitais, querem a criação de indústrias nacionais. Não existe indústria nacional, gente. Existe industriais. Não existe mercado financeiro nacional. Existe banqueiros nacionais. Não existe indústria de informação nacional. Existem donos de jornais e de televisões brasileiros. E essas elites controlam o Brasil e expoliam o povo brasileiro faz 500 anos. Procurem o nome dos políticos, até os de esquerda e os comunistas. Vejam de onde vem a família deles. É a elite brasileira ao longo dos séculos. Isso vai contra a justiça. A expoliação é retirar parte do salário do trabalhador.
condensado em propriedade. Leiam a Rerum Novarum. Este é o ponto basilar em que o canal se levanta. O questão é o seguinte: para nós estudarmos justiça, nós estudarmos economia, ciência econômica, nós partimos de um princípio básico. O trabalhador é digno do seu salário. E que o princípio básico desse canal, o trabalhador é digno do seu salário e o valor se dá de forma marginal. Ou seja, a base desse canal é Menger e a Rerum Novarum. Com a Rerum Novarum se sobrepondo a Menger quando necessário. E eu quero agradecer aos brasileiros por terem pago a minha ceia de Natal. Eu paguei 2.800 drams, que vai dar mais ou menos R$33, por lombo de porco, com o carimbo escrito Ministério da Agricultura, Sistema de Inspeção Federal. Vou deixar as fotos aí. Eu comprei peito de frango para fazer salpicão, eu paguei R$20 o quilo do peito de frango desossado. R$20, né? O quilo. Coisa de 1.800 drams. Né? Deixa eu pôr o dram aqui normal, né? O símbolo do dram. Eu quero agradecer vocês. Eu quero agradecer vocês por pagarem seus impostos, por permitirem que a economia brasileira tenha um clima de mal investment, como feito por Hayek, de que, assim, ao Brasil compensa os investimentos em agronegócio. Que no Brasil, assim, compensa a manutenção de uma indústria que já deveria ter fechado e substituída por uma nova fronteira de mercado de serviços ou de economia high-tech que tenha mais valor agregado. Eu quero agradecer muito a vocês, porque vocês fizeram me economizar coisa de 30% na minha ceia de Natal. E assim vocês pagaram 1/3 da ceia. Aí vocês dirão, Léo, mas como isso se dá? Simples. O Brasil é responsável por 1,5% mais ou menos, acho que é 1,8%, 1,6%. 1,5% mais ou menos do comércio global. Porém, em carne bovina, o Brasil tem 1/3 do mercado. Em carne suína e de frango, é mais ou menos a mesma coisa. O Brasil tem 1/3 da exportação de café. O Brasil tem quase metade da exportação de soja do mundo. O Brasil tem, acho que são 30% a 40% da exportação de milho. O milho e a soja vão praticamente todos para a China para produzir o quê? Ração animal para consumo de porcos e de frangos para engorda e consumo na China. Ou seja, com o subsídio do Plano Safra, o Brasil já tem capacidade de diminuir o custo marginal da produção de commodities tipo soja e milho, forçando também que agricultores do mundo inteiro que queiram concorrer tenham que bater de frente com o Brasil, fora o problema da desvalorização do real. O real deveria custar R$1, né? $1 deveriam ser de R$2,80, R$2,60. Léo, como assim? Sim, paridade poder de compra. Procurem no FMI e no Banco Mundial, né? Agora esqueci, mas no Banco Mundial. Procura em português também, tá? Por paridade de poder de compra, o real deveria estar na casa de 2,6. Por que o real está entre 5,20, 5,40, né, mais ou menos, agora não lembro? Por que o real está tudo isso? Por estrutura do Banco Central nos últimos 10 anos. O seu Galípolo fala que o Banco Central não faz mais isso hoje. Mas se o real começar a desvalorizar, o Banco Central vai entrar com swap, tá? Ou se o real começar a valorizar, o Banco Central vai entrar com swap. O real está vale menos do que deveria. Para quê? Para que a carne, vamos supor que a soja custe $10 a tonelada, né? Vamos supor, $10 uma unidade de soja. Esses $10 a unidade de soja vão fazer mais ou menos R$54 essa unidade de soja no Brasil, tá? Muito bem. Só que no Brasil isso custa R$30. Ou seja, pela apreciação cambial do dólar ou desvalorização do real, o agricultor brasileiro tem um lucro maior do que o agricultor americano, que produz a mais ou menos $8. Ele produz a $8 e vai vender a 10. Por paridade de poder de compra, o Brasil produziria, que seria mais ou menos 40, né? Por paridade de poder de compra, o Brasil, na verdade, não estaria produzindo, não estaria conseguindo fazer a $10. Por quê? Se custa ao brasileiro R$30 para produzir uma unidade de soja, se o dólar estivesse a R$2,6, isso seria mais do que $10.
Entenderam? Por quê? 10 dólares são 26 reais. 30 reais, então ele está produzindo a mais ou menos 12 dólares por paridade poder de compra. Isso vale para a soja, para o milho, para peças de carros, para peças de eletrônicos que o Brasil exporta para os Estados Unidos de volta, para esse tipo de coisa. Então, para sapatos que o Brasil exporta um pouco, para tecido, isso faz com que seja artificialmente mais barato produzir no Brasil do que o custo internacional. Isso se chama competitividade via câmbio. Isso faz com que o câmbio seja mais caro, então você, quando precisa de um remédio importado, você, quando precisa de algum bem ou serviço importado, você, quando quer consumir não arroz e feijão, mas quer consumir um salmão chileno, quer consumir um vinho português, quer consumir alguma coisa do exterior, um carro importado, você está pagando além dos impostos, porque no Brasil você não é dono do seu salário, porque você é obrigado a gastar o seu salário no mercado nacional. Se você não gastar o seu salário no mercado nacional, você paga uma multa. Essa multa se chama imposto de importação. Além do ICMS, um monte de coisa. Então, o brasileiro não é dono do seu salário, ele tem que importar. Ele tem que comprar do nacional, senão ele vai pagar um imposto de importação e tem coisa que não pode importar. O brasileiro não é dono, o brasileiro que ganha dinheiro no exterior, mas vive no Brasil, ele não é dono dos dólares que ele ganha. Ele tem que converter obrigatoriamente para o real. Com um make-up, né? Negativo. O brasileiro não é dono da sua renda. E essa questão da paridade de poder de compra também torna mais caro você importar. Essa questão da paridade de poder de compra também torna mais caro eu querer empreender, porque eu não vou ter capital para comprar uma máquina. Às vezes eu não posso nem comprar a máquina. Só que tudo isso é o que o seu Saquarema e o que o seu Humberto Matos, por questões distintas, mas são a mesma, que é saber o que você deve fazer da vida dos outros, eles apoiam esses controles de capitais. Só que é controle de capital, fora o IOF. Fora o plano safra, que destrói a política monetária brasileira, que o seu Humberto Matos renega a diferença entre monetária e fiscal, ele renega porque ele diz que é a mesma coisa e depois ele pergunta por que a China não tem inflação se está tendo déficit fiscal? Porque déficit fiscal não gera problema monetário. Porque monetário é uma coisa, fiscal é outra. Então, seu Humberto Matos, quando você for contra-argumentar alguma coisa, garanta que você entende o argumento adversário e não está fazendo uma confusão ideológica que tenta justificar a existência da sua vida, que é o comunismo para você. Outra coisa, o seu Humberto Matos diz que eu fui doutrinado na minha faculdade, que ele nem sabe qual e que agora eu estou muito triste. Seu Humberto Matos, você como professor de escola primária ou fundamental, professor de história, então existe doutrinação ideológica no ensino brasileiro? Se é possível doutrinar um jovem adulto, as pessoas fazem faculdade normalmente dos 18 aos 30 anos, né? Você entra um pouco depois, né? Da média. Se é possível doutrinar um jovem adulto, não seria mais fácil doutrinar uma criança de 10 anos? Quinta série ou que 11? Então existe doutrinação ideológica nas escolas, seu Alberto Matos? Muito bem. Isso tudo aqui, fora a impossibilidade de importação, fora que o Plano Safra também empurra que fique mais fácil para a produção do agronegócio, né, porque os insumos também são mais baratos. Você também tem a Lei Candir para exportação. Você tem o abatimento de custos da cadeia. Tudo isso faz com que eu aqui na Armênia tenha acesso a produtos de gigantes nacionais brasileiras que têm desconto da folha de pagamento, que tem renúncia fiscal do desconto da folha de pagamento, que tem um câmbio protegido e que tem uma série de barreiras não tributárias para que concorrentes internacionais não vendam produtos no Brasil, produtos alimentícios. Que caso queiram, terão que produzir no Brasil. Tudo isso faz com que o preço do alimento na Armênia, na Rússia, na Polônia, na França, eu comprei carne brasileira na França também, apesar de todo o lobby que lá tem, seja mais barato comprar brasileiro do que o nacional nesses países. Por quê? Porque se você for comprar carne fresca, é do produtor local. E o custo da carne fresca do produtor local é coisa de 20%, 30% mais cara que a importada brasileira, que passou pela logística para exportação, tem que ser resfriada durante um mês, passou por 2 ou 3 atravessadores que colocaram sua margem de lucro, principalmente para a Armênia, que tem logística ruim. Esses produtos vão para
países, monarquias do Golfo, que são grandes exportadores de carne de frango e carne de porco, eu não sei, mas eu acho que sim também. Eles compram do Brasil e redistribuem para países da Ásia, tá? Então, esses frigoríficos que fazem a redistribuição ganham mais dinheiro que o Brasil. A Alemanha ganha mais dinheiro com o café brasileiro, que é beneficiário do Plano Safra, do que o Brasil consegue exportando café. A Alemanha importa café cru, café em grãos, perdão, moe, transforma em café solúvel, esse tipo de coisa, e ganha muito mais dinheiro com isso do que o Brasil tendo que produzir café do começo ao fim. É isso que vocês querem pro Brasil? É isso que pro Brasil, eu quero que o Brasil se ferre. É isso que vocês querem para vocês. Que vocês não sejam donos do seu salário. Que burocratas em Brasília, que professores de geografia, professores de história, Saquarema nem sei o que ele é, mas que nacionalistas também, possam dizer o que é melhor para você. Eles partem, quando o nacionalismo é certo, eles partem de que a história vai se consumar na revolução. Eu só parto de um vocabulário único para que as pessoas me entendam e para que a economia sendo uma ciência social, a descrição da realidade é a única coisa que o cientista econômico pode fazer. Existe política fiscal, existe neutralidade monetária, existe curva de Phillips. A China se desenvolveu via um modelo ortodoxo, solo, mais investimento direto estrangeiro. Foi só 4, 5%. Gente, 4, 5% do PIB durante 30 anos. E Kalinske, que vocês tantos falam? E o PIB potencial? O único ponto ideológico que esse canal parte não é ideologia. É uma cosmovisão de mundo. As pessoas são dotadas de direitos naturais. O direito ao fruto do seu próprio trabalho. O direito à autodeterminação da fé e o livre-arbítrio. Para a economia, o direito ao uso do dinheiro do seu próprio trabalho. E quando eu aqui como uma ceia de Natal 20, 30% mais barato do que eu consumiria comprando produtos armênios, quem está pagando isso? Você. Pagando quando você precisa importar algo. Olha, gente, muita coisa são importada, mesmo com o Brasil sendo muito fechado. Quando vocês têm que importar algo, quando vocês têm que... quando vocês vão comprar algum produto que não seja desses setores super protegidos, os seus impostos, seu imposto de renda, o custo da sua gasolina. A Armênia não tem um poço de petróleo. Não tem um gasoduto vindo para a Armênia. Gasoduto de petróleo, tem de gás vindo da Rússia. Mas não tem um gasoduto de petróleo vindo para a Armênia. Toda a logística de petróleo da Armênia vem por caminhões da Geórgia, que também importa petróleo da Rússia. E mesmo assim, e a Armênia não está mais importando da Rússia, né? Tem que importar dos países do Golfo. Mesmo assim, e a Armênia não tem uma destilaria. O gás natural, o diesel e a gasolina na Armênia é coisa de 10, 15% mais barata aqui no Brasil. Mesmo usando o câmbio a mercado. Por paridade de poder de compra, então. Vocês entendem que o ponto do estudo da economia é o estudo da escassez, até uma determinada maneira. E que essas conversas nacionalistas, essas conversas comunistas, é instrumentalização de economia, instrumentalização de uma narrativa pseudo-econômica para objetivos de poder. E quando eu venho nesse canal e mostro isso, mostro como o Dr. Enéas era ridículo o que ele está falando do ponto de vista econômico, mostro que o seu Kobori não entende o modelo mainstream, o modelo ortodoxo, e atribui ao modelo ortodoxo problemas que não existem. O modelo ortodoxo não fala que você não pode emitir dívida. O modelo ortodoxo fala o seguinte: você vai ter que pagar uma hora, seja por juros, seja pelo pagamento final. Isso gera distorções. É lógico que gera. No curto prazo. Já no curto prazo pelo mal investimento. Mas isso gera distorções no curto prazo e no longo prazo. Dívida pública é poupança privada? Não, porque quando você faz dívida pública, não é que é poupança privada, essa poupança já existiria de outras formas. Nem que o camarada guardasse Bitcoin e guardasse ouro. Quando você gera dívida pública para colocar no setor da indústria, você não está colocando no setor. O setor da indústria não existe. Gente, o Estado não existe. A nacionalidade não existe. O que existe são pessoas que mandam nas outras por um aparelho burocrático que a única cola são relações humanas de responsabilidade. O camarada obedece o juiz porque ele tem medo de levar um PAD, né, se eu não me engano, procedimento administrativo disciplinar, de perder o seu onerado.
São relações de poder, mas pessoais, não é uma superestrutura. O nacionalismo é movimento, é um dos movimentos mais assassinos da história, junto com o comunismo. O nacionalismo destruiu povos inteiros. O nacionalismo brasileiro não, até porque nunca foi relevante. Mas o nacionalismo destruiu os povos franceses que não eram parisienses. O nacionalismo acabou com os gregos pônticos. O nacionalismo acabou com os assírios. O nacionalismo exterminou 70% dos armênios, incluindo alguns tios-avós meus. E eu não tô colocando nem o nacionalismo alemão nessa história, hein? Porque aí vocês vão falar que é outra coisa. O nacionalismo é uma besteira sem tamanho, muito perigosa. O comunismo também. Isso é instrumentalização da economia. Isso não é economia. Porque no limite do nacionalismo, se o dinheiro deve ser utilizado via orçamento público para a geração de mercados e riquezas que gerem a capacidade de produção do Estado para o bem comum, você mede isso como? Com externalidade positiva e negativa. A externalidade positiva seria o seguinte: olha, nós vamos retirar um pouco de dinheiro aí, porque nós temos que montar um aparato policial, porque as pessoas estão cometendo muitos homicídios. Agora, eu vou retirar dinheiro da população para criar uma nova indústria? Precisamos formar um exército. Isso ainda é temerário. Isso ainda é errado. Mas hoje são um estado de coisas. Mas nós vamos criar uma nova indústria, nós vamos criar a Terras Brás, nós vamos criar um monte de coisa aí para gerar a soberania brasileira. Gente, nós fazemos isso desde a década de 50. O que nós geramos? Superinflação. O que nós geramos? A destruição das cidades brasileiras. Nós geramos a favelização. Isso tudo já foi tentado. E agora o que vocês geram para mim? Vocês pagam minha ceia de Natal. Vocês pagam a carne que eu compro no dia a dia. Quando eu tenho que comprar meias da Lupo aqui na Armênia, saibam, vocês estão pagando um pedaço. Via o custo que vocês pagam na diferença cambial. Via o que vocês pagam como empresários ou como funcionários. Vocês pagam um pouco mais para a Lupo, eu não sei, mas alguma empresa aí exportadora que paga, que tem desconto, que tem renúncia fiscal. Isso é a indústria brasileira. A indústria brasileira são industriais e empresários brasileiros que têm vantagem. E são 200 milhões de brasileiros que não têm opção de comprar de outros. Qual é a economia normativa que eu usaria? Ou seja, qual seria a resolução que eu usaria? Abre o mercado. Que é uma solução comunista, veja. Você utilizar a burguesia internacional para diluir o poder da burguesia nacional. Eu faria isso. Eu quero agradecer muito a todos vocês que pagaram minha ceia de Natal. Quero agradecer ao seu Saquarema por fazer um belo trabalho defendendo o nacionalismo brasileiro. Eu quero agradecer ao seu Humberto Matos e os outros webcomunistas que também fazem um ótimo trabalho dando legitimidade para as ações de protecionismo brasileiro, que é assim o russo, o francês, o polonês, o inglês, o armênio, o georgiano e tutti quanti comem carne, frango e compram alguns outros bens de consumo, incluso papel, muito mais barato. Enquanto a Petrobras é uma das maiores empresas exportadoras e produtoras de destiladoras de gasolina, dessas coisas, e uma das maiores exportadoras de óleo cru do mundo, vocês pagam na gasolina o mesmo que mais do que um armênio paga aqui, não tendo um poço de petróleo. Tá? Eu quero agradecer muito ao bem-estar social que o Brasil exporta para o mundo. E eu quero lamentar muito que vocês vivam numa terra de ideias tão miseráveis e de arranjo macroeconômico tão miserável. Um Feliz Natal a todo mundo. Um abraço. Fiquem com Deus.